Neste encontro muito especial, apadrinhado por Hipócrates de Cós, Ricardo Araújo Pereira declara-se bexigoso. Pedro Mexia sente-se seguro e João Miguel Tavares apresenta-se como missionário. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, e aqui há quem chame, e bem, Governo Sombra, perante uma plateia repleta de novos médicos. Parabéns, doutores. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos no Porto, no pavilhão Rosa Mota, a convite da secção norte da Ordem dos Médicos. Viemos dar os parabéns a cerca de 650 novos médicos que a partir de hoje estão aptos a tratar-nos da saúde, acabam de cumprir o juramento de Hipócrates, lido aqui à nossa frente em uníssono por todos, mas já não na versão do pai da medicina, o grego Hipócrates de Cós. Agora usa-se uma versão que corresponde à Declaração de Genebra, adaptada pela Associação Médica Mundial em 2017. Será de lamentar, Ricardo Araújo Pereira, que os novos doutores já não tenham de invocar Apolo, Asclépio, Ígia e Panaceia? Eu tenho pena, sou um tradicionalista, mas eu queria começar por assinalar que talvez este programa não seja apropriado para este recinto nem para esta cerimónia. Não é? Não, há qualquer coisa aqui que... E agora, senhores jovens doutores, que acabaram de realizar o juramento de Hipócrates, aqui, na Arena Superboc, vamos então saber o que é que o Pedro Mexia acha do SNS. Não, é muito anticlimático, não é? E, portanto, só para saberem que nós sabemos que é anticlimático. Apolo, Asclépio, Ígia e Panaceia. Eu sou a favor disso, só pela tradição. A Panaceia, aliás, chegou até nós. Depois chegaram várias coisas. A Ígia, que é a filha do Asclépio, e é a razão, é a origem da palavra higiene. Enfim, coisas também giras para dizer no pavilhão. Tudo o que seja etimologia, eu acho que faz uma plateia vibrar. Mas há coisas lá está, da antiguidade clássica sobre medicina, que eu acho que podíamos manter, como essa, que é simbólica. Por outro lado, eu estive a ler o Plínio o Velho, na sua História Natural, descrevia um tratamento dentário que consistia em introduzir nas cavidades dos dentes as cinzas das fezes de ratos ou do fígado seco de lagartos. Era o tipo de tratamento, enfim, não sei que estudos é que se fizeram nessa altura e que se consideraram que este tratamento era bom. Hoje em dia é ligeiramente diferente e ainda bem. Queria também dizer que tenho um quisto. Está a fazer uma consulta grátis. Estou a aproveitar, mas nem sequer é isso. Porque o quisto, não sei, é o Natal, é qualquer coisa. Também tens um Cristo. O quisto nasceu-me num sítio em que tudo o que venha para acrescentar valor, eu acho que é bem-vindo. E, portanto, eu estou com muita relutância em retirá-lo. Eu estou a confessar-vos isto, vocês acabaram de jurar que guardam segredo até à morte do paciente. E, portanto no é ponto 4, o juramento de Hipócrates, na versão original, garantia, por exemplo, isto: com pureza e santidade
conservarei a minha vida e a minha arte. Acredita que estes novos médicos também poderiam ter jurado aqui ser puros e santos, Ricardo? Eu tudo que seja jurar ser puro e santo acho insensato. Eu prefiro jurar ser sujo e porco e depois, se falhar a promessa, surpreendo pela positiva. Esse sempre foi o meu método. Agora, eu sei que vocês acabaram de jurar consagrar a vida ao serviço da humanidade. E depois o senhor bastonário disse: sejam felizes. Reparem que são coisas incompatíveis. Ou bem que se dedicam que se consagram ao serviço da humanidade, ou bem que são felizes. As duas coisas não é possível levar a cabo ao mesmo tempo. De qualquer modo, eu sei por experiência própria que é possível fazer algumas transgressões a este juramento, porque eu tenho um amigo, muito amigo, que é médico e é do Benfica, e eu já vi jogos ao pé dele, e ele às vezes deseja aos adversários coisas que violam claramente o juramento de Hipócrates. E portanto, Qual foi, João Miguel Tavares? eu já o ouvi dizer: morre! Qual foi a promessa do juramento, João Miguel Tavares, que estes novos médicos declararam aqui em uníssono, que suspeita que eles vão esquecer mais rapidamente? Isso eu não sei, espero que não esqueçam nada do que ali está, porque aquilo é realmente importante. Deixa-me começar por manifestar o meu conflito de interesse e ao mesmo tempo tentar ganhar a simpatia da plateia. É porque a minha mulher é médica e a minha filha mais velha não foi devidamente educada e portanto também quis ir para a medicina. E já está no 4º ano e portanto eu sinto-me aqui bastante em casa. De todas as alíneas do juramento de Hipócrates, aquela que me causa assim um bocadinho mais engulhos, eu percebo a intenção, mas é sempre um pouco sensível e vai um bocadinho contra a minha costela anarquista, é aquela que diz: guardarei respeito e gratidão aos meus mestres. E depois acrescenta: colegas e alunos pelo que lhes é devido. Atenção que no original o médico, jovem médico que jurava, além disso, jurava sustentar o mestre se fosse caso disso. Continuava. Essa linha caiu. Sim, sim. Olha que bem. Não, e hoje em dia, entre a profissão, os colegas também, por exemplo, quando atendem os próprios colegas, ou filhos, ou familiares, muitas vezes também não levam nada pelas consultas, portanto essa solidariedade continua a existir, e isso eu acho que é bonito. O meu problema é, às vezes, eu falava nisso com a minha mulher, parecia-me que a profissão dela era um bocadinho hierarquizada demais. E então, eu tenho no público uma coluna que se chama O Respeitinho Não É Bonito. E então, eu gosto de respeito, como todas as pessoas, mas não gosto nada de respeitinho. E às vezes a linha entre o respeito e o respeitinho nem sempre é fácil de discernir. E eu acho que é importante discernir isso, porque senão muitas vezes cai-se naquelas coisas meio corporativas que eu acho que é mau. Então eu diria que é este ponto do julgamento, que é para levar a sério, mas não com demasiado respeito. Não demasiado a sério. Com estas centenas de médicos aqui à sua frente, Pedro Mexia, sente-se mais tranquilo ou mais propenso a ter um piripaque ou uma macacoa? Como é que são os seus níveis de hipocondria? São inferiores aos meus níveis de desleixo. Quando nos convidaram, eu pensei que o Ricardo disse há bocado: o que é que nós vamos falar a um pavilhão cheio de médicos e de recém-médicos sobre medicina, saúde, hospitais, e depois pensei, se há um ano em que eu posso falar, é este ano, porque a classe médica esteve atento ao nosso programa e particularmente a mim durante o último ano de uma forma muito intensa, porque eu apareci de braço partido, apareci enfaixado, apareci a arfar e todas as semanas recebia mails de espectadores médicos e inclusivamente no Google, se puserem o meu nome, aparecia até há pouco tempo, eles dão aquelas frases mais procuradas, aparecia Pedro Mexia AVC, que não tive, felizmente. Portanto, sinto que por uma vez estou no lugar certo. Mas não seja por isso. A minha ainda hoje
no é João Miguel Tavares e a segunda é João Miguel Tavares Cancro, porque simplesmente rapei o cabelo. E desde aí isto já aconteceu há 5 ou 6 anos e continua a aparecer. Ricardo, tu é Ricardo Pereira, alopécia. Estou a caminho, sim. O João Miguel começou a perder o cabelo e resolveu tomar esta opção radical de rapar, e a gente passou a chamar-lhe carinhosamente o Leucemias. E foi isso, e as pessoas fazem essa pesquisa só para verificar. Sim. Eu não sei se é curiosidade ou esperança. Deixa ver se o João Miguel já apanhou o bicho. Sim. Atenção, e o Carlos está aqui caladinho, mas ele quando naquela fase em que perdeu imenso peso, também de certeza que teve essa... Ele é que não se pesquisa no Google, porque é um homem muito modesto. É verdade, houve uma altura em que o Carlos perdeu imenso peso e as pessoas perguntavam-me o que é que se passava e eu disse, foi a TSF que o matou. Vamos então à distribuição de pastas nesta emissão muito especial, neste encontro cheio de saúde, com muitos médicos e muitos familiares de novos médicos aqui à nossa frente. Começamos com o João Miguel Tavares como Ministro dos Tarefeiros. Isso é um vaticínio acerca do que espera estes novos médicos que viemos animar? Epá, não, espero que não é? Sabes que isto foi evoluindo, como eu já tenho uma certa idade, não é? E ainda por cima eu casei-me com a minha mulher e nós começámos a namorar muito cedo e portanto eu acompanhei toda a carreira, incluindo a carreira de estudante, até ao julgamento de Hipócrates, da Teresa. E quando a Teresa entrou na profissão, aqui há uns anos, já há uns bons anos na verdade, há 20 e tal, o tarefeiro era um nome muito pouco prestigiado, no sentido é que eram muitas vezes os médicos não conseguiam logo entrar para a especialidade, ou não entravam para a especialidade que queriam, e enquanto isso não acontecia, iam fazendo uns biscates. Mas os tarefeiros eram médicos indiferenciados e verdadeiramente eram olhados, coitado, é tarefeiro. Mas as coisas mudaram tanto ao longo deste tempo que de repente o tarefeiro transformou-se de uma figura que, coitado do tarefeiro, até parece que é quase uma profissão ambicionada por algumas pessoas porque elas deixam de ser médicos no quadro porque vão para tarefeiro. Já não é motivo de desânimo, pode ser animador, em alguns casos, é isso? Em alguns casos, não, agora parece que estão outra vez desanimados, porque as regras como estão a mudar, aqui há 2 ou 3 anos havia pessoas que se estavam a despedir para se dedicarem a serem tarefeiros, porque de repente olharam, mas espera lá, isto de ser tarefeiro é muito melhor negócio do que estar no quadro. Mas daí parece que o governo mudou de ideias e agora acha que aquilo para os tarefeiros é preciso pagar menos. O número de médicos tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde ultrapassa atualmente os 4.000 e é um número que tem vindo a aumentar. Vê isto como uma disfunção do sistema ou como um exemplo de uma inevitável flexibilização laboral? Não, eu sei que tu dizes flexibilização laboral porque eu sou um tipo de direita liberal e eu consigo perceber porque é que diz isso com esse tom. Mas não, eu acho que é mesmo uma disfunção do sistema. E esse é o eterno problema. Não há vez que alguém suba aqui a um palco e que não venha com a palavra gestão e não aponte que o grande problema dos médicos é a gestão. Eu até acho que as faculdades de medicina hoje em dia precisavam de formar 2 tipos de pessoas. Eram os médicos e eram os gestores. E formavam-se todos ao mesmo tempo nas mesmas faculdades e faziam também uns juramentos e juravam que só seriam gestores de medicina, para ver se nós encontramos uns gestores muito bons que ponham as coisas na ordem, porque de facto as coisas estão muito pouco controladas e realmente o maior problema é o problema de gestão. Porque os tarefeiros de repente ganharam um peso absolutamente gigantesco por razões de gestão, porque aquilo que se lhes paga não entra naquilo que são os orçamentos e a despesa geral para um pessoal nos hospitais e entram pelos chamados FSEs e, portanto, aquelas aquisições de bens e serviços que está numa espécie de orçamento à parte. Aquilo tudo somado vai dar aos nossos impostos, como tudo vai dar. Mas a lógica é uma lógica totalmente perniciosa que tem estado, evidentemente, a prejudicar o SNS. Portanto, eu deixava aqui esta grande ideia que as faculdades de medicina começassem a formar também gestores, além de médicos, porque acho que está tudo a precisar muito. Ao lado de cada médico um gestor, tipo o Batman e Robin, é isso. Quase metade. Olha, reparas que as pessoas estão a concordar comigo, nota-se que isto realmente é um público qualificado. Geralmente só aplaudem o Ricardo.
Quase, Pá, obrigada. Isso. quase metade dos encargos com a prestação de serviços médicos, para ser rigoroso, 45% desses encargos são pagos a empresas que contratam tarefeiros, mais de 212 milhões de euros no ano passado. O Governo anunciou em outubro a intenção de reduzir esses custos de forma significativa. A solução, no seu entender, Ricardo Araújo Pereira, e apelando aos seus conhecimentos Exato. nesta matéria, é voltar a aumentar o tempo de trabalho na função pública, como há quem defenda, Diga. Ou, para as 40 horas semanais, certo? ou cortar nos serviços prestados. Pois. São realmente as duas opções. Quer dizer, o que me impressiona mais nesta questão dos tarefeiros, Carlos, eu queria concordar com o que o João Miguel disse. Primeiro é o pouco prestígio da palavra, não é? Isto são pessoas que desperdiçaram a adolescência para ter 19,8 e para entrarem na universidade e depois estudarem mais não sei quantos anos e depois passarem no Harrison. Agora já não há Harrison, não é? Já não é esse o nome do exame. Acho que acabou em 2019. Por isso é que eu só quero médicos formados até 2019. Que tenham feito o Harrison. Estás por estes? Estes estão liberados, a sério. Não se preocupem comigo. Por acaso, sim senhor. Se eu faço as 2 ou 3 perguntas que viriam no Harrison e se passarem, podem então tratar do meu quisto. Mas Está muito interessado em quem lhe trate do quisto. não estou, por acaso, enfim. Foi como vos disse. Eu acho que as pessoas neste momento estão a fazer apostas para tentar encontrar a sua localização exata. A localização exata do teu quisto. quisto. Sim, porque tu Já deixaste. perceberam, não é? Porque eu disse que é numa zona íntima e, portanto, como vem acrescentar valor, eu não quero tirá-lo. Mas, repara, isto é uma experiência que todos nós tivemos, não é? Na escola, os nossos colegas, que eram os melhores alunos, eram aqueles que queriam ser médicos. No entanto, nós chegamos aqui, é uma plateia cheia de médicos, novos médicos, antigos médicos. Isto já começou há 15 minutos, ainda quase ninguém saiu da sala. Quão inteligentes é que vocês são, na verdade? Fica essa questão. Agora, portanto, mas o que eu queria dizer era isso, era toda a adolescência a estudar, depois estudar mais, uma vida de sacrifício. O que é que o senhor faz? Eu sou tarefeiro. Não soa bem, não é a vida de sonho que uma pessoa deseja ter. O antigo ministro Adalberto Campos Fernandes disse recentemente que o peso dos tarefeiros no orçamento da saúde é fruto de uma enorme desorganização do trabalho. O problema, Pedro Mexia, parece-lhe de ordem política ou uma questão administrativa? Nunca há grande diferença porque é sempre o poder político que tem que, em última análise, decidir sobre isso. E, portanto, nós vamos falar de várias componentes deste tema nos temas seguintes, mas, por exemplo, o que é normal na nossa sociedade e em todas as sociedades é ver pessoas a lutar por um vínculo de trabalho, não a fugir de um vínculo de trabalho. E, portanto, se há uma disfunção em que essas pessoas são necessárias e, portanto, mas que preferem estar pelas razões que o Ricardo já explicou, pela situação das pessoas estarem numa situação de eventualidade, de suprir as lacunas em vez de fazerem parte do quadro, isso é uma disfunção em si mesmo, não é? Porque as pessoas o que querem é a estabilidade, vínculo laboral, etc. E, por outro lado, a outra coisa que que nós curiosamente falámos, penso que no último ou no penúltimo programa, que é esta forma interessante de dividir, ou seja, o Governo disse que vai fazer cortes, mas os cortes não vão afetar o funcionamento do SNS. Não, qualquer corte afeta, seja o que for, não é? E depois nós brincámos que iam cortar nos clipes e nos agrafos, mas pelos vistos, havendo essa distinção entre os bens e serviços, então cortam nos bens e serviços. Só que os bens e serviços não são papel de escritório, não são material de escritório, não é? São exatamente essas pessoas que são necessárias porque senão não funcionavam certas unidades, etc. E, portanto, não percebi muito bem, percebo perfeitamente o dilema em que se encontram muitos médicos. Eu não percebo muito bem a lógica do Governo. Nós temos tido demasiadas, já desde o tempo das cativações,
temos tido demasiadas soluções que afinal são apenas soluções, digamos assim... Paliativas. Como? Paliativas. Paliativas no papel, não é? As cativações, controlamos o déficit, mas sabe-se a que custo. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro dos Tarefeiros. O Ricardo Araújo Pereira quer ser aqui Ministro da A1. Exato. E o que é que há para tutelar na autoestrada, Ricardo Araújo Pereira? Eu queria, enfim, é nesta ocasião em que estamos a dar os parabéns aos novos médicos, eu queria dizer-lhes boa sorte, porque provavelmente alguns deles vão trabalhar nessa enorme maternidade que se chama Berma da A1. Pode acontecer-lhes isso, aparentemente acontece muitas vezes. Este ano, até meados de setembro, já tinham nascido em ambulâncias 57 bebés, mais do que em todo o ano passado, e repito, até meados de setembro, portanto esse número já será nesta altura provavelmente mais alto, estamos no princípio de dezembro. De quem é a responsabilidade, Ricardo Araújo Pereira? Oh Carlos, não sei bem, minha não é. Realmente eu tenho preocupação com o bebê, tenho preocupação com a mãe, mas hoje estamos aqui no meio dos médicos e, portanto, o que eu queria dizer... Os médicos não são tidos nem achados para isto. São porque eles vão... Porque, pelos vistos, aparentemente, a medicina agora também é uma Podíamos profissão... estar a falar para bombeiros agora, não era para médicos. Mas às vezes os médicos também estão lá e tal, é uma profissão de ar livre agora, e se tiverem de fazer partos à porta do hospital, na berma da estrada, seja onde for, isso requer, acho eu, um novo tipo de formação, não é? Não só, sim senhor, conhecimentos de medicina, mas também sabedoria rodoviária, para saber o que é que se passa, um bocadinho de Harrison, um bocadinho de João Catatal, ir misturando os livros, saber com certeza como é que se faz um parto, mas também como é que se monta o triângulo, como é que se liga aos 4 piscas. E portanto é isso, boa sorte para todos. Isto é mais uma vez uma questão de organização ou uma sucessão de lamentáveis infortúnios, Pedro Mexia? Qual é a abordagem que prefere? Sim, quer dizer, os lamentáveis infortúnios, para serem realmente lamentáveis ou lamentavelmente infortúnios, têm que ser poucos, não é? Quando começam a ser muitos, é aquela famosa frase de que a partir de um certo patamar, a diferença de quantidade é uma diferença de qualidade, não é? E, portanto, na verdade não é a primeira vez que isto acontece. Todos nós nos lembramos de governos anteriores, nomeadamente do governo de Passos Coelho, por causa dos cortes, que se falou muito disso. E, portanto, mas depois vemos... É claro que, na verdade, há coisas que são a questão dos partos, como está em causa o nascimento de uma pessoa, é particularmente chocante e particularmente visível, mas quer dizer, não é, em alguns casos, mais chocante em termos abstratos do que listas de espera de anos para doenças muito complicadas que as pessoas morrem à espera. Portanto, é uma forma muito visível e, evidentemente, muito chocante de se manifestar. É uma daquelas coisas que convence as pessoas de que há um problema de uma forma que é muito maior daquelas coisas que já são mais endémicas e que, pronto, já se sabe que esperar por uma consulta de especialidade pode demorar X tempo, enquanto a morte de alguém e a morte de uma criança que ainda não nasceu, é particularmente chocante e particularmente atreita a chamar-nos a atenção para os problemas. Mas há muitos outros problemas, todos nós conhecemos familiarmente ou dentro das nossas relações, casos de esperas que não são menos chocantes que isso, embora sejam mais comuns e, portanto, menos abertura de telejornal. E atenção, eu abri o telejornal com essas notícias, porque cada vez que isso acontece, é bom sabermos que estamos num país onde isso acontece. Com os blocos de partos a fecharem regularmente por falta de médicos, será a obstetrícia, João Miguel Tavares, a especialidade a sugerir como prioritária a estes novos médicos quando tiverem de fazer a sua especialização? Quer dizer, o governo estaria desertinho disso, não é? Imagino. Mas o problema destas especialidades não é só, em primeiro lugar, conseguir que os alunos vão para lá, o que nem sempre é fácil, e depois, quando já és médico,
ires para determinada especialidade. É evidente que as regras podem sempre mudar e chegar um dia em que, em vez de se entrar para a medicina e depois mais tarde as pessoas irem para aqui ou para lá, para uma determinada especialidade, as pessoas decidirem, bem, se queres entrar para este curso, então já és obrigado a ir para a obstetrícia. Mas o problema também em Portugal é não só a falta de especialistas, como em muitos lados a falta de capacidade a capacidade de tu teres médicos com suficiente experiência para depois poderem formar os médicos que aí vêm, é que isso é um outro drama. Eu estava aqui a implicar com os mestres, mas é verdade que os mestres fazem muita falta, não é? Eu tenho perfeita consciência disso, até pela experiência que eu já transmiti. Estes jovens médicos que acabaram de fazer o juramento de Hipócrates, eles estão-se a sentir da mesma forma que alguém acabou de tirar a carta, que é, agora deram uma autorização para conduzir, mas é só a partir da manhã que eu vou realmente aprender a conduzir. E é uma coisa que demora muito tempo, não é? Tu, por exemplo, já conduz há imenso tempo e ainda não aprendeste. Agora... É que nós viemos de Lisboa no carro do Carlos. E, portanto, é em cima disso, sabes? Tu precisas de gente com vontade para ir para lá, depois precisas de gente com capacidade para se manter no SNS para poder formar essas equipas, e tudo isso é realmente complicado. Sabes o que era preciso? Era um gestor, um médico, um obstetra e um gestor. Já obtiveste palmas com essa do gestor, não vais obter outra vez. Mas aqui tens cada vez, mais uma. Eu acho que as palmas só deviam acabar quando alguém começar a falar de qualquer problema de saúde e não acabar a falar de gestão. Porque acaba sempre no mesmo sítio. E percebe-se porquê. Mas pronto, eu mais à frente volto ao tema. O Ricardo Araújo Pereira fica ministro da A1 e das várias outras estradas onde circulam as ambulâncias de maternidade. E é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do Araújo. Está com saudades do Araújo, Pedro Mexia? Não é uma questão de ter saudades, eu não tenho... É por estarmos no Porto? Não é por estarmos no Porto. Eu sigo, como todas as pessoas, sigo os assuntos que se passam no país através da imprensa, e uma das coisas que me fui apercebendo ao longo dos últimos anos é que Fernando Araújo, que é de quem estamos a falar... Estamos a falar de Fernando Araújo, que foi o primeiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que teve também um papel preponderante na direção do Hospital de São João, aqui no Porto, durante a pandemia. Chegou a tirar a limpo as razões que levaram Fernando Araújo a pedir admissão pouco depois da atual ministra ter tomado posse? Isso foi explicado. Houve uma reunião e o Fernando Araújo não se reconheceu na política, nas prioridades, nas diretrizes que lhe foram apresentadas. Agora, eu não sei muitas das variantes em causa, mas sei duas coisas. Uma das coisas que sei é que não é preciso saber, não é preciso ser médico, não é? Para avaliar que o trabalho dele, nomeadamente na pandemia, no Hospital de São João, todas as pessoas que eu conhecia, de esquerda e de direita, ligadas ou não à saúde, elogiavam os textos dele do JN, e eu lia-os também, até para perceber assuntos que não domino. Depois é criada essa figura do diretor executivo do SNS, que é ali uma coisa, tinha experiência como secretário de Estado, que fica ali num cargo que, como nós falámos na altura, era um bocadinho ambíguo sobre a sua coordenação com Ministro e Secretário de Estado, etc. E a única coisa que me parece é o seguinte, não é preciso nenhum conhecimento particular para perceber que em matéria de ideias, por exemplo, ter uma ideia é melhor que não ter nenhuma. E aparentemente ele tinha uma ideia, e eu acho que não consegui perceber porque é que o governo de Luís Montenegro não lhe concedeu as hipóteses de prosseguir o seu trabalho, porque o que nós temos visto e não falo disto do ponto de vista partidário, estou-me nas tintas para a questão partidária neste caso, é que promessas com prazos sucessivamente não cumpridas, e no caso da ministra, para além disso, um discurso
mas com bastante falta de sensibilidade, como aconteceu ainda recentemente numa intervenção na Assembleia da República, sobre quem não sabe mexer em telemóveis e não tem dinheiro para recorrer aos privados. Algures naquilo que foi jurado há pouco deve estar ali alguma coisa para não se dizer que não censurar aos pacientes não terem telemóvel. E, portanto, dei uma hipótese a pessoas que tenham uma ideia sobre o assunto. Eu sou sensível a isto porque, por exemplo, na cultura, que eu conheço muito melhor do que a saúde, é muito raro haver um ministro que tenha uma ideia sobre a cultura, não é? A ideia sobre muitas coisas, mas houve poucos, e os que tiveram são aqueles que são lembrados. Olha, esta pessoa tinha uma ideia, esta pessoa sabia o que era, tinha um projeto. Se me disserem, mas há outras ideias muito melhores, há outras formas de ver o sistema muito melhores. De acordo, esta não parece ser. A direção executiva do SNS foi criada em 2022, no governo de António Costa. Entretanto, com esta ministra já teve 2 chamados CEOs. Imagino que esta designação, uma sigla em estrangeiro, lhe agrada particularmente. Particularmente porque tudo o que é em estrangeiro tem mais prestígio. Tudo o que é em inglês... Foste despedido? Não. Fui alvo de um downsizing. É outra coisa. É uma maneira de chegar a casa mais contente. E tem ideia do balanço público que é feito em relação à atuação do atual CEO? Sim, Álvaro Almeida, não é? É assim que se chama. E eu vi uma avaliação que dizia que Álvaro Almeida, o atual CEO, tem estado ausente, sem contacto com o terreno, nem soluções para um setor em crise. Mas, enfim, tirando isto, não tem nada a apontar-lhe, não é? Algumas destas críticas foram feitas pelo Sr. Bastonário, que está aqui. Eu acho que estamos em boas mãos, porque ele se chama Carlos Cortes, ou seja, o nome tem uma referência à cirurgia, logo, não é? O nome completo é... Atenção, isto é verdade. O Sr. Bastonário chama-se Carlos Faria Cortes, como quem diz, eu faria Cortes, se tivesse meios para isso. Uma coisa... Acho que os médicos estão bem entregues porque o facto de ser no condicional, não é? É excelente. Parabéns, Sr. Bastonário. Notou diferenças significativas, João Miguel Tavares, no estilo de atuação, diferenças entre o diretor executivo de Costa e os 2 que foram nomeados pelos governos de Montenegro? A questão não é do estilo, a questão é que no anterior governo de António Costa, este CEO ia ser uma espécie de Cristiano Ronaldo da saúde. E agora é uma espécie de Fernando Navarro que já não tem lugar no platel principal. E isso parece muito evidente. E, portanto, é verdade que quem tinha um olhar mais cínico para a governação de António Costa, e de facto António Costa era menino para isso, podia dizer, bom, vamos colocar aqui este senhor que é uma espécie de para-chuva técnico e passa a ser ele a levar porrada em vez de ser o governo e a ministra. Mas quer dizer, para todos os efeitos, não teve tempo para provar nada. E esse é que é o ponto. O cargo ainda lhe parece necessário ou está num limbo em que não é bem secretário de Estado, nem é bem diretor-geral? Sim, está num limbo. Está num limbo e, sobretudo, neste momento é alguém que deixou de ter qualquer espécie de importância política. Quando se vai buscar o Araújo é porque ele tinha feito um trabalho, as pessoas todas diziam... Não sei quem aqui está saberá disto melhor do que eu, mas teria sido um trabalho meritório no Hospital de São João e não parece haver grandes dúvidas que o Hospital de São João, lá está, é melhor gerido, ou corre bastante melhor do que o Hospital de Santa Maria. Mas isso é uma coisa que acontece muito aqui no Porto, não é para dar graxa, mas é verdade. Há aqui uma cultura liberal, é verdade. Também faz tudo. É verdade. Não, é verdade. Há uma cultura liberal no Porto em que realmente as coisas nesse aspecto funcionam melhor, sempre funcionaram, não é só na questão da saúde. Vocês acabam de cair no truque mais velho do mundo. O João Miguel Tavares, sempre que a gente vai a um sítio qualquer, ele gosta imenso desse sítio qualquer. Não. Seja onde for. Estamos aqui no fundão. Mais do que isso. Ele foi a Braga dizer bem de Braga e foi a Guimarães dizer bem de Guimarães. Exatamente. Portanto, coisas que são incompatíveis. Isso é porque todos os locais têm qualidades próprias. Tem. E no caso do Porto é sem dúvida uma certa abertura para o funcionamento da economia livre, aliás menos até subjugada à questão do peso do Estado, que é uma coisa que me preocupa muito. E portanto eu gostava de que tivesse sido dada uma oportunidade para mostrar o que é que a pessoa valia, porque
por acaso de eu ainda não ter dito isto, parece que o grande problema da saúde é um problema de gestão. Valha-me Deus, pá. É tipo pavloviano, de gestão. O Pedro Mexia fica ministro do Araújo. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana numa reunião muito especial de festa no pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde viemos assistir ao juramento de Hipócrates de cerca de 650 novos médicos. Agora vamos ver se o Ricardo Araújo Pereira não precisará de ajuda especializada, uma vez que se declara bexigoso. E tem esperança na cura? Tenho alguma, Carlos. Primeiro, queria dizer que é um prazer tão grande estar aqui no Porto. E alguma coisa sobre a gestão? Tem alguma coisa a dizer? Eu acho que o SNS o que precisa é sobretudo de gestão. Portanto, aí está, exatamente. É isso mesmo. Por outro lado, tenho assistido às mais recentes notícias sobre o facto da dermatologia ser muito lucrativa. Perante estes jovens médicos, Sim. quero falar de um médico em particular, já especialista, aliás. Certo? Estamos a falar do já célebre Dr. Alpalhão. Sim. Quer dá-lo como um exemplo a seguir ou a evitar? Ouça, eu compreendo perfeitamente. Reparem, foi aquilo que eu disse há pouco, não é? Não é fácil ser médico, é preciso, enfim, desperdiçar a adolescência a estudar, depois desperdiçar mais uns anos da juventude a fazer o mesmo. E depois, eu no outro dia, já vos falei daquele meu grande amigo médico, não é? No outro dia estávamos a almoçar, éramos 3 à mesa. Era um jogador de futebol, o meu amigo médico e eu. Quem é que tinha estudado mais? Ele. Quem é que ganhava menos? Ele. E portanto eu percebo que... Eu na altura pensei, ainda bem que a nossa sociedade está organizada como está. Que dedicar a vida à humanidade é valorizado de uma maneira e dizer palhaçadas na televisão é valorizado de outra. Ufa! Ainda bem. Mas eu compreendo, quer dizer, que os médicos queiram ter, como têm direito, não é? Uma vida decente. E pelos vistos na dermatologia, por uma razão qualquer, na dermatologia a saída profissional, não sei quem é que escolheu especialidades, mas vinha cá recomendar dermatologia. Porque não sei o que é que se passa. Provavelmente a questão é os doentes, não é? Que não ligam tanto para dar acerca das especialidades. Se calhar as pessoas borrifam-se. Problemas oncológicos não ligo. Agora eu quero ter a pele impecável. Se calhar é daí. Miguel Alpalhão é capaz de ser o maior exemplo de rentabilidade no SNS. Vê-o como um aldrabão ou como um exemplo de empreendedorismo, Pedro Mexia? Nenhuma dessas palavras é simpática no meu dicionário. Mas, não, eu li os perfis, quando este caso surgiu, os perfis sobre ele, que diziam que ele era um excelente aluno e que era uma espécie de Dr. House, daqueles que pensava e depois sabia tudo e estavam todos os casos resolvidos e, portanto, é capaz de ter uma competência super-herói. Não faço ideia se tem. Agora, ele, os perfis diziam que ele sofre de uma doença sem nome, era mesmo como vinha na imprensa, que é ser esperto, aparentemente, que é uma doença que tem um nome, que é ser esperto, porque ele conseguiu, por causa do CIGIC, e portanto acumulando um certo número de cirurgias aos fins de semana, portanto com uma tabela mais alta, etc., chegaram a uma verba que é bastante bizarra e que depois os próprios responsáveis do hospital mostraram surpresa em relação a isso. Ora bem, eu percebo que em todo o lado as tabelas para serviços extraordinários, serviços aos fins de semana, etc., ou então serviços, neste caso intervenções médicas extremamente melindrosas, que não é ao que parece o caso na maioria daqueles que apareceram na imprensa, sejam remunerados de acordo com essa dificuldade, de acordo com essa disponibilidade. Mas há qualquer coisa de estranha quando este médico acumulou, qual foi a... 700 mil. 700 mil? 700 mil euros em 3 meses. Pronto, e portanto isso é objetivamente, ou seja, não é possível que alguém olhe para aquilo e que não diga
há aqui qualquer coisa de chocante, objetivamente chocante. Ou seja, Até por 700 mil euros por 3 meses, o Ricardo do Araújo Pereira olha para aquilo e diz, bem, assim se calhar até vou para médico. Desculpa. não é que o Ricardo, quando está numa mesa, rebenta com as estatísticas. Se tu não estivesse naquela mesa, as coisas seriam diferentes. Porque o meu amigo médico é que tem azar, porque a outra pessoa da mesa era um jogador de futebol, por isso era impossível. A nossa sociedade valoriza pontapear esféricos cheios de ar e dizer parvoíces de uma forma que não valoriza consagrar a Mas também, como vês, também valoriza muito retirar verrugas. És rico e mal agradecido. Sim, eu venho aqui lamentar. Entretanto, terminaram neste sábado as candidaturas para as vagas de especialidade em 2026 e, enquanto ficaram por preencher as vagas para medicina familiar e medicina interna, houve uma verdadeira corrida às especialidades de oftalmologia e, surpresa ou talvez não, de dermatologia, que esgotaram ainda antes de ter terminado o prazo. Será caso para identificar aqui, João Miguel Tavares, aquilo que se poderá vir a chamar o fator alpalhão? Não, para ser justo, acho que não, no sentido que essas especialidades não foi agora que começaram a desaparecer a grande velocidade, já há muitos anos que são especialidades muito procuradas. O fator alpalhão não é isso. Repara, em parte, beneficiei do fator alpalhão. Agora, finalmente, estou aqui diante de uma plateia de médicos e posso contar a história das minhas varizes. É um velho sonho que eu tenho. É só o que te falta também. É só o que falta. É o quisto do Ele fala de Ricardo, isso, eu falo das minhas varizes. Não, mas agora vamos ter a experiência de estar na sala de espera do médico com uma velha. Diga, dona Clotilde, então o que é que aconteceu às suas varizes? Oh, meu menino Ricardo, então o que aconteceu foi o seguinte. Então, realmente a minha perna esquerda estava miserável. E eu não tenho seguro de saúde. E a minha mulher é péssima a meter cunhas, portanto também não. Ela leva aquilo a sério do julgamento de Hipócrates e tal. E então, pronto, lá, médico de família e portanto, indicou-me, no meu caso até era ali para o Hospital de Santa Maria, mas ainda, ela própria dizia, bem, isto agora são pelo menos para aí 2 anos no mínimo de espera. Vê lá, tem cuidado com as tuas pernas e essas varizes estão feias. Mas na verdade, o meu caso foi despachado para aí em 3 meses. E ainda, é verdade que ainda foi à moda antiga, não é? Tipo a arrancarem as veias cá de baixo como se tira a pele aos coelhos. Não foi uma coisa muito sofisticada. Há ali gente a vibrar na plateia com esta minha descrição. Não foi aquela cena mais sofisticada com lasers e tal. Foi mesmo à moda antiga, mas doeu um bocado depois de acordar. Enquanto foi o procedimento, estive mesmo muito bem. E depois doeu um bocado mais. Mas ficou resolvido, e bem resolvido. Não por acaso fui operado a um sábado. E não por acaso, a maneira que o hospital arranjou, e a meu ver bem, de despachar uma lista infinita de espera, foi através de estimular médicos para poderem operar fora daquilo que é o seu horário de trabalho, de maneira a poderem, eles ganham mais e as pessoas veem os seus problemas resolvidos. Portanto, eu, de repente, em 3 meses estava operado. Perfeito. O princípio não está em O causa. princípio é ótimo. Portanto, é um beneficiário do SIGIC. Este é o fator alpalhão. Este é o fator bom do fator alpalhão. O que é o fator mau que realmente não pode acontecer? Era, se o meu médico me operou impecavelmente às varizes e as arrancou com grande pinta, de repente ter baixado durante aquilo que é o seu horário de trabalho, imagina, de repente fazia 100 operações, estou a exagerar, imagina, fazia 40 operações para semana e de repente passa só a fazer 20, porque prefere acumulá-las no fim de semana. Isso não pode acontecer. Sabes que também não pode acontecer? É serem os médicos a codificar as suas próprias operações. Sim. Isso é surreal. És tu próprio que dizes... Neste caso foi um dos problemas esse. Exatamente, és tu próprio. Portanto, tu operas, dizes como é que operas e também defines a tabela de praticamente o que é que tu ganhas. Isso é que é surreal neste caso. Isso é que não podia ter acontecido. E, ainda por cima, eu acho que o tal senhor Alpalhão é bom médico, ok? É bom médico, mas como não leu aquela parte da santidade, que realmente, claramente faz parte, fazia falta no julgamento de Hipócrates, ele cedeu à tentação. Mas seria melhor se houvesse, se calhar já posso começar a pedir um coro, se houvesse boa Gestão. se houvesse boa gestão,
o Miguel Apalhão não poderia ter feito aquilo, continuaria se calhar a ser um ótimo médico em Santa Maria, continuaria a operar bem e toda a gente ganhava. Percebem? Porque neste caso ficou toda a gente a perder, a reputação dele fica destruída e provavelmente perdeu-se um bom dermatologista em Santa Maria. E é uma pena. Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bexigoso. Esperemos que trate disso rapidamente. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se seguro, mas sem qualquer mensagem política subliminar. Espero. Não há, hoje não falamos de presidente. Quer falar de seguros de saúde. Sim. Que leitura tem para si, Pedro Mexia, o facto de já haver mais de 4 milhões de portugueses com seguro privado de saúde? Ora, isso é um daqueles casos em que só se pode dizer se é bom ou se é mau, dando-nos o contexto. Bom, mau ou bom e mau? Não, espera. Há 4 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde. Nós pensamos, bom, isso quer dizer que há 4 milhões de portugueses que têm capacidade financeira para seguros de saúde. Mas depois a explicação é, não, há muitos milhões de portugueses, ou há muitos portugueses que querem ter o seguro de saúde porque estão descontentes com o SNS. Essa razão tira a parte boa daquilo que em si mesmo não é mau, ou seja, ter um seguro, para quem tem essa possibilidade, é uma, não há nenhum erro, não há nenhum defeito inerente a ter um seguro de saúde. Aliás, alguns dos casos são seguros de saúde por via da entidade patronal, etc. Portanto, até é socialmente justo. Agora, se é porque o Estado não cumpre uma das 3 ou 4 funções que toda a gente concorda que cabe ao Estado, que é, ou seja, mesmo aquelas pessoas que têm uma visão muito limitada do que o Estado deve fazer, toda a gente acha que deve ser o Estado que trata da defesa, da segurança e, mesmo que não em exclusividade, da saúde, da educação, que haja um número tão alto de pessoas, muitas vezes, imagino, com dificuldades e que, portanto, esse seguro não lhes é fácil de sustentar, que tenham o recurso privado por último recurso, não é? Isso não é bom. Ou seja, isso é um exemplo que torna uma coisa que é em si mesma positiva, potencialmente, numa disfunção. Em que medida, João Miguel Tavares, é que estes números dos seguros de saúde que continuam a crescer são um alerta quanto às condições do Serviço Nacional de Saúde? Isso é evidente. Nós vemos governos atrás de governos a falarem sempre de uma grande paixão da saúde, mas na verdade têm sido eles os maiores amigos daquilo que é uma saúde privada. Como é evidente, porquê? Porque os hospitais não param de abrir, os seguros não param de aumentar. E estamos a falar já de coisas na casa dos milhões que de repente já é metade da população portuguesa. São números muito impressionantes. Isso, quando nós pensamos, é a mesma coisa. Eu já uma vez fiz essa comparação no governo de Sombra, era a mesma coisa. De repente, haver numa rua um senhor que dava bifes a 0 euros e outro que levava 20 euros pelo bife, e as pessoas de repente estavam todas a ir para o senhor do bife a 20 euros. Isso significava o quê? Parece-me evidente, não é? É que nem sequer a saúde privada nem sequer é como a educação privada, porque se pode dizer que nas escolas privadas podem de repente selecionar melhor os professores são melhores, ou podem dar mais, sei lá, uma cadeira ou outra. No caso do SNS nem sequer isso, porque a qualidade dos médicos, se calhar daqui a uns anos isso pode acontecer, hein? Atenção, se conseguir estancar a fuga de médicos qualificados do SNS para o privado, pode acontecer pelas razões que eu estava a apresentar de falta de formação e de falta de mestres, começar a haver genuinamente um decréscimo de qualidade do SNS. Mas até há pouco tempo não era isso que acontecia. E portanto, adivinha qual é que é o problema? Também aqui. E é isso que tem que acabar. Portanto, eu queria menos paixão, mesmo porque a esquerda enche a boca com o SNS, ai meu Deus, mas na verdade não fez nada, não conseguiu fazer nada, sendo que ao mesmo tempo isto não é falta de investimento, porque o crescimento do investimento em saúde é absurdo. E aí, por exemplo, o governo atual tem razão. Nos últimos 10 anos, o investimento em saúde cresceu mais de 70%. E em termos reais, ou seja, descontando a inflação, foi 40 e tal por cento. 40 e tal por cento em 10 anos é um valor obsceno. É evidente que há envelhecimento da população. Os custos fármacos também aumentaram. Os custos dos fármacos aumentam, a população envelhece. E de repente há mais 1,5 milhões de pessoas, não é? Portanto, a imigração também conta. Isso também é uma pressão sobre o próprio sistema de saúde.
Mas ainda assim, quer dizer, para onde é que está aí o dinheiro? Há quem diga que os hospitais privados fazem concorrência desleal ao Serviço Nacional de Saúde. O SNS é hoje menos atrativo para os médicos do que os privados? Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu acho que os privados, já agora deixa-me dizer-lhe que a pouco e pouco as pessoas vão verificando que isto não vai a lado nenhum e que o melhor é passarem a sua tarde noutro sítio e vão abandonando a sala. E é aqui que se vê. Este é o único homem que aplaude consecutivamente as pessoas que abandonam as salas onde ele está a atuar. É porque, enfim, está quase a acabar, não se preocupem, mas... Temos a plateia cheia, isso é... A plateia, porquê? Porque é isso que eu acho, ao contrário do que se pensa... E o balcão... Ao contrário do que se Saíram, pensa... são que elas têm problemas na próstata e já precisa... Pode ser disso, mas agora verifica-se que ao contrário do que se pensa, a plateia são os piores lugares, porque estas pessoas que estão aqui têm a mesma vontade de se ir embora que as outras, só que têm vergonha de o fazer nas nossas barbas, não querem, têm pudor. Em todos os sítios em que nós vamos, geralmente há pessoas do governo ou das câmaras na primeira fila e estão mortinhas por ir embora. Sempre é uma coisa... Exatamente. Mas, Carlos, devo dizer, Voltando eu acho ao que... SNS, É exato, Eles disseram-nos que isto faz parte do juramento, ou seja, é preciso ver até ao final e só a partir daí é que eles são mesmo médicos. Exatamente, eles juraram devotar a sua vida à humanidade e estão a pensar, estes quatro claramente uma doença eles têm, não sei qual é, mas vou identificar até ao fim disto. Eu acho que é a gestão e tal, sim senhor, é um problema a gestão. A minha questão é que parece-me que gerir um hospital privado é mais fácil, porque a gestão é como andar com uma bicicleta de rodinhas. Porque, de facto, num hospital privado é muito melhor para algumas coisas. Eu também tenho seguro de saúde. Não tenho porque é uma coisa que me aborrece. E se quem tem seguro de saúde significa que está a pagar a sua saúde duas vezes. Porque nós estamos a pagar a nossa e depois estamos a pagar o seguro de saúde. Isso significa duas vezes. E a questão é, sim, eu também já fui a hospitais privados e as instalações são boas e o ambiente também é melhor, não há gente a gemer nos corredores, sim senhor, mas quando de repente nos hospitais, e para certas coisas do dia-a-dia, isso é muito simpático. Claro que de repente, quando as coisas ficam muito sérias, eles dizem, oi, o senhor vai ter que ir para o público, porque eles lá têm outra estrutura, têm outras máquinas, têm outro tudo. Porque, de facto, o Estado faz um investimento e não sei o quê. E, portanto, é isso. Eu acho o SNS uma grande ideia. É uma grande ideia. Não sei o que é que precisa. Em princípio, tu e toda esta gente acha que é de melhor gestão. Acredito que seja. Mas às vezes a gente liga à televisão e pensa isto é deitar tudo abaixo e fazer de novo. Ou só há privados. Tu nos privados está tão bem. Aquilo cheira tão bem lá e está tudo tão limpinho. Mas, pois é. Mas quando uma pessoa tem uma doença, por exemplo, que é rara e que os hospitais privados pensam, vou agora investir nisto para tratar 2 pessoas em cada 1000, não. E aí há alguém que se chega à frente, que é o Estado. Já sabemos. Ficámos a saber porque é que o Pedro Mexia se considera seguro. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara missionário e é-lhe natural essa posição? Sim, e é mesmo o último tema para quem esteja a pensar assim, aguentem-se mais um bocadinho. Não. Ainda estamos a falar de médicos e do juramento de Hipócrates, certo? Quer concretizar essa ideia de... Perguntaste se a posição de missionário era a minha mais natural, não é? Foi que tu perguntaste? Para animar as pessoas que estão a ir embora e assim pode ser que... Não, é a minha segunda favorita, se quiseres saber. Mas eu acho que ela às vezes está subvalorizada. Note. Nós somos bombardeados com a tua biografia. Sim, porque a primeira é ser pai de família. Primeiro é ser pai de família e depois ser missionário. Meu Deus. Ainda estamos a falar de médicos, vá. Sim, estamos. Eu ainda não abandonei isso. Hipócrates de Cós. Sim. Como eu tenho em casa 2 gerações portanto, uma médica e uma quase médica, muitas vezes fala-se que as novas gerações querem ter vida. É uma coisa que se ouve imenso. Querem ter vida. Parece que é assim uma espécie pera lá, estes novos médicos querem ter vida. E há de facto uma vida que eu acompanhei na minha mulher que realmente não era boa para ninguém, que ela chegava a fazer bancos de 24 horas, mas depois não saía, continuava ainda até... Eu nem sequer saía, eu perguntava, mas isto é legal? Mas onde é que é legal? Não sei, de repente já ia em 36 horas, bêbado de sono, não sei como é que sequer alguém podia ser bem tratado naquele tipo de condições. E isso Às vezes isso
verifica se ela não tem uma segunda família. Não, isso é totalmente verdade. Já tenho visto esse tipo de coisa acontecer. Eu tenho um ranking de melhores profissões para ser infiel, em que em primeiro lugar é gente, pilotos de aviação, não é? Exato. Sim, é impossível, não dá para... Os meus pais eram ambos tripulantes de linha aérea e acredito perfeitamente que E a outra é ser médico. A outra é ser médico, bancos e tal. Mineiro, nunca se tem rede. Mineiro, mas hoje em dia já não há. Deve ter, a profissão está a acabar. Quando chegaram os telemóveis, acabaram os mineiros. Mas médico é de facto boa, também porque sabem muito bem como é que funciona o corpo humano. Quando há bocado tu estavas a dizer que a parte de quase da santidade, não é? Saiu ali, saiu do juramento, mas eu tive o prazer de ouvir os discursos antes de nós virmos para aqui e a questão da missão estava sempre lá. E eu tenho absoluta consciência que isso é uma realidade para qualquer pessoa que quer ser médico. E, portanto, eu celebro tanto o facto das pessoas hoje em dia terem ambições de terem vidas, se calhar, um bocadinho mais racionais do que se via antigamente, mas também tenho a certeza que as pessoas aqui presentes não vão perder essa ideia da missão e do médico como missionário, porque as pessoas hoje em dia têm medo destas palavras, mas eu acho que as profissões não são, de facto, todas iguais. E eu acho, por exemplo, a profissão de jornalista também, quando é bem exercida, tem um lado missionário, e eu acho que a profissão de médica não pode ser bem exercida sem esse lado. Os médicos com frequência são especiais, às vezes uns que se acham demasiado especiais podem ficar um pouco cagões, e por favor não sejam desse tipo, que isso não é bom para ninguém, mas é muito bom sentirem-se especiais, porque a vossa profissão é realmente uma profissão muito especial, e acho que não devem esquecer-se disso, e portanto essa missão deve ser algo que atravessa diariamente a vossa vida, e é verdade que por causa dela muitas vezes é preciso fazer aquela extra mile, sim, ficar mais horas, porque sim, aquele doente precisa. E é assim que se faz a diferença. E essa cultura, acho genuinamente que sempre encontrou no SNS, eu sempre encontrei isso, claro, na minha mulher, mas também nos colegas delas, nas pessoas à volta dela. E penso que tem que continuar a passar de geração em geração, e tenho a certeza que os jovens médicos que agora estão a sair daqui hão de levar a missão de serem missionários para a sua própria vida. Como é que equaciona Pedro Mexia para o setor da saúde este binómio missão ou serviço público, rendimentos ou lucro ou vida própria, para usar a expressão que o João Miguel não, vida própria é outra coisa, acho eu, em relação a isso que estamos a falar. Eu acho que é evidente, quer dizer, quando tu dizes serviço público, é evidente que o setor público presta serviço público. Portanto, é evidente que os fins de uma instituição pública não são o lucro. Não, o fim não é o lucro. Eu não tenho nada contra o lucro, mas o lucro é uma coisa da natureza dos negócios privados. Os comerciantes querem ter lucro, as pessoas individualmente consideradas querem ter lucro, isto é, querem ter mais receitas do que despesas. Mas há uma parte do lucro e uma parte da missão que tem que só que se acrescentar uma coisa de qualificar ambas as coisas. Por um lado, o lucro não pode ser completamente atirado fora no sentido da viabilidade financeira. Portanto, uma coisa é ter lucro no sentido que está sempre associado à ganância e à acumulação. Outra coisa é simplesmente ter as contas em ordem, os orçamentos adequados, etc. Portanto, para isso é preciso viabilidade financeira, e, portanto, esse é um lado do lucro que não tem aquela conotação negativa. Isso em relação ao lucro. E em relação à missão, a missão também, nós vemos isso todos os dias nas imagens de guerra em várias partes do mundo, na Ucrânia, em Gaza, etc., que é a missão também se faz
com os meios disponíveis, não é? As pessoas podem ser o mais missionárias e o mais extraordinárias e não poderem, no caso, claro, que uma situação de guerra é uma situação limite, não é? Mas mesmo na guerra cotidiana, por assim dizer, sem querer ser melodramático, que é, nós queríamos fazer isto, mas não temos meios para, isso mostra que não estamos a falar de santos e missionários no sentido cristão, de que de que é preciso praticar a bondade e o sacrifício. Não, é preciso ter recursos. Os santos dispensam recursos. São Francisco de Assis dispensava recursos. Mas um médico não dispensa recursos, porque não faz as coisas só com as suas mãos, não é? E, portanto, nem o lucro deve ser demonizado, nem a missão deve ser, desprovida de meios para ser concretizada essa missão. E subalternizado. O que é que deseja Ricardo Araújo Pereira para cada um destes jovens médicos? Estamos a terminar. Uma ideia final de despedida. Deseja que tenham muitos doentes para tratar ou que venham a ter muito tempo livre por falta de doentes? Bom, em princípio, falta de doentes não terão. Não é preciso desejar-lhes muitos doentes para tratar, porque isso, infelizmente, a natureza encarrega-se de lhes proporcionar matéria-prima. Mas eu, desejo que eles são, não há dúvida nenhuma de que isto é um tipo de pessoa especial. Eu não tenho dúvidas disso. Ou seja, de que é a determinação que é necessária, a competência que é necessária para entrar em medicina, de tirar o curso de medicina, e depois o compromisso com isto que acabaram de jurar. Eu acho que isso requer um tipo de pessoa especial que se confronta com paradoxos da sua profissão, como esse, que é quando eu quero tratar os meus doentes, que é a maneira deles não me aparecerem no consultório. Mas há outros, como por exemplo o contraste entre a erudição e a nobreza da ideia de salvar vidas e depois o facto de boa parte da profissão consistir em levar a cabo atividades que são as do homem do talho e as da costureira. Em grande medida, há uma boa parte da profissão que é retalhar carne e depois cozer. E isso é, por exemplo, o cheiro, nunca se fala muito no cheiro da atividade. Às vezes é preciso resserrar ovos. E o ser humano, eu no outro dia queimei-me, começou instantaneamente a cheirar a bifanas. Instantaneamente. Piveta coirato, instantâneo. E portanto, esse contraste entre a nobreza da profissão e depois os aspectos práticos dela que trazem isso. Por exemplo, outro paradoxo é o facto de, muito rapidamente, tratamentos admiráveis passarem a abomináveis. Por exemplo, lobotomias, há 100 anos dava Nobel, dava prémio Nobel, e hoje dá prisão. O Egas ganhou o Nobel com uma prática que é tipo abrir a cabeça como se fosse um capô e ir lá mexer. Hoje não presta. Há 100 anos era excelente. E, portanto, isso é mais uma das coisas com que eles têm de lidar. Boa sorte. Boa sorte, é isso mesmo. Está concluída assim esta reunião muito especial a convite da secção norte da Ordem dos Médicos. Muito obrigado pelo acolhimento, muito sucesso a todos, a tratarem-nos da saúde e uma boa prática médica. Muito obrigado. Obrigado.